Fala galera, sejam bem-vindos. Vou dar continuidade no conteúdo do canal, onde eu estou tratando sobre os spares e falando um pouco sobre cada um individualmente, ensinando como equipá-los, como eu equipo na minha conta e também que tipo de conteúdo você pode utilizá-lo. Obrigado principalmente pelas sugestões que vocês deram no primeiro vídeo. Agradeço imensamente pelo retorno positivo. Vou buscar fazer mais conteúdos do tipo, explicativos, porque eu percebi que tem muitas pessoas que estão perdidas no jogo. Eu acho que nós que já estamos aqui há muito tempo temos a obrigação de ensinar e também compartilhar o conhecimento. Fiquem à vontade, tirem suas dúvidas, botem sugestões, eu estou acatando todas, eu estou lendo todas e pode ter certeza que eu vou levar em consideração tudo que vocês falarem, tá bom? Muito obrigado e vamos lá para o vídeo que hoje nós vamos falar sobre os spares épicos. Tamo junto. Vou começar com os spares de fluxo. A Mona é um dos spares 4 estrelas que você ganha no início do jogo. Ela é muito boa pelo seu multi-hit. Ela pode ser usada em conteúdos como a Fenda Sônica, que você vai farmar seu Sperimon. Ela pode ser usada também na torre de fluxo. Ela é um spare muito bom de DPS, ela tem um controle legal. Você pode usar ela com um kit de relíquias diferenciados. Por ela se tratar de um DPS, você pode usar máquina de guerra ou então trovão. Mas se você quiser que ela se torne uma espécie de controle, você pode usar ela de tirania. A tirania, como ela tem multi-hit, ela tem mais chance de pegar o stun nos spells inimigos. Essa é uma Mona que eu equiparia dessa forma. Eu utilizaria ela com DPS mais alto, fechando a taxa em 90%. E 150% de dano crítico. É uma Mona com uma velocidade adicional aqui alta. E esse é o estilo que eu equiparia ela para os conteúdos, principalmente de Fenda Sônica. E eu acho que ela é mais voltada para o conteúdo PvE, então inicialmente para o conteúdo PvP, onde você pode combar ela com o próximo spare que eu vou falar. A Jungman, eu adoro ela é muito forte em muitos conteúdos do jogo. Você pode utilizar ela na torre de fluxo, você pode utilizar ela na torre infinita, você pode utilizar ela no PVP. Ela, como eu disse, ela é muito boa acompanhada com a Mona, porque a Jung ela tem uma passiva de veneno que são espécies de bombas que você tem que explodir à medida que você dá hits. Então a Mona comba muito com ela, são 5 hits que tem que dar para explodir a passiva da Jung. A Mona, eu esqueci de falar, junto com a Jung, ela pode ser utilizada também no Treva-Fogo. Porque o Treva-Fogo tem uma mecânica de explodir as bombas e as duas combam muito bem nesse conteúdo. A Jungman tem uma variedade de builds. Você pode utilizar ela com guerra, você pode utilizar ela com trovão, você pode utilizar ela com andarilho, você pode utilizar ela com tirania, você pode utilizar ela com oceano. Ela é assim, tem uma variedade enorme porque a skill dela, S3, é muito forte. Ela tem só 2 skills ativas, que é a S3 e a S1. E as duas fazem a mesma função, que é aplicar o debuff da bombinha. Utilizaria a Jung assim, talvez. Gosto muito da Jung e recomendo que você upe a sua. A Selene é um spare que começou a ser utilizado agora devido aos Sentinela, que são os bosses de guilda. A Selene é um spare específico para utilizar no Forberto, porque o Forberto ele toma o debuff de sono. E a Selene tem uma rotação legal das skills de sono. Eu priorizaria usar nela Andarilho e Oceano para rotar mais as skills. E é nela você tá com o maior speed que você tiver, onde ela fica com a precisão legal, uma speed ótima, ou então com a build de Oceano para ela ficar resetando as skills. Como eu disse, a build de Oceano ela é muito boa para ficar ciclando as skills de spares que tem a necessidade de ter as S3, S2, que são cooldowns baixos e toda hora ela vai estar soltando skill. Muito boa, aconselho você upar. Não é uma prioridade de spare, ela funciona já no nível 50, você não precisa necessariamente colocar ela no level 60, mas é um spare muito bom que eu recomendo você passar a utilizar. Ela tem um controle legal de sono, lembrando que o sono é um debuff bom, mas não é o melhor, porque ele, se você ataca um spare que está com sono, ele acorda e isso não necessariamente é muito bom. Mas eu amo a Selene, eu gosto muito dela e dos buffs que ela aplica também. Ela pode ser utilizada também lá no Treva Sopro, se eu não me engano. E fica aí a dica de você upar a sua. A Cara, que é um spare também que é utilizado para fazer o boss do Sentinela, que é o Star Lord.
aplica veneno. A cara é muito boa na torre de fluxo por causa do veneno. Builds que eu utilizo na cara, utilizo builds que levam Oceano e Tirania. São essas duas builds. A Oceano eu uso especificamente para o Star-Lord, para ciclar a S3 dela. E a Tirania eu utilizei na torre de fluxo para subir até o andar máximo. E no óculos e na bota necessariamente tem que ser Avatara. É muito forte com a Avatara, galera. Não deixe passar a Avatara dela, porque é necessário utilizar. Essa é a cara que eu utilizo para fazer o Star-Lord. E lembrando que a build de Tirania é a mesma situação, ela precisa de um pouco de precisão e velocidade, e tem que ser um Spare mais tanque. O debuff dela de veneno é muito forte, ela aplica muitos stacks de veneno, se não me engano são no máximo 3. E ela é muito boa mesmo para esses conteúdos do Star-Lord e da torre de fluxo também. É um Spare que, para você fazer uma pontuação boa no Star-Lord, ele é muito necessário, tá bom? É um lendário muito bom, é um épico muito bom e recomendo você upar o seu. A Aira é sensacional, cara. Eu acho a Aira assim, um spell único, ela aplica uma redução de PA muito forte, ela tem um slow que também que previne seu inimigo de movimentar. Ela tem a S2 dela que reduz o cooldown do seu teammate e dá PA pro seu teammate em cada turno que o ciclo tá rolando lá durante a partida. Eu acho ela sensacional, utilizei ela muito na torre de fluxo. Já usei ela algumas vezes no PVP, alguns conteúdos que a gente faz internamente na Brazucas de PVP de torneio, eu utilizei bastante ela e recomendo você de utilizar ela também na torre infinita para ficar ciclando skill, dando reset de skill. Conteúdo de guilda ela também vai ser utilizado em muitos. Tem torres também que a torre infinita, as terras desoladas ela vai ser muito utilizada lá também para ficar ciclando skill do DPS. Então assim, a Aira é sensacional. A Aira que é mais utilizada hoje em dia é a Aira de Astral, que é a Aira como a Astral e a Avatara, porque a Aira tem uma porcentagem na S1 de ganhar um turno de 25%. Eu não sei se eles consertaram essa questão de ela ganhar o turno no Avatara, mas eu utilizo ela com a Avatara até hoje, porque eu acredito que ela ganha o turno se ela dá Avatara e ativar esses 25%. E assim fica a minha Aira. Eu utilizo ela com Astral e Avatara e utilizo ela nesses conteúdos de terras desoladas. A torre de fluxo eu utilizei bastante e algumas vezes na torre infinita. E PVP medianamente algumas vezes. Foi mais brincando com os meus amigos do que competitivamente falando. Heng Yui. A Heng Yui eu adoro ela. A Heng eu acho sensacional. Ela tem um healer muito alto. Ela tem um cleanse também muito bom. Que ela, quando ela ganha o turno dela, ela limpa um debuff e dá a cura pro aliado com menor porcentagem de PV, né? Eu utilizo ela no PVP, eu às vezes utilizo ela para dar counter em alguns times de controle. Eu gosto dela, eu gosto de usar build nela de resistência. Ela é muito boa para ser utilizada em conteúdos como Hollow, que é de guilda, e também no PVP. Não vejo nenhum conteúdo PVE onde que ela seja dominante, mas gosto dela, utilizo ela e vou mostrar para vocês como que eu equipo ela. Essa é minha Heng. Um HP alto, uma speed legal, tem uma resistência boa e um pouquinho de precisão, porque na S1 ela pode dissipar um buff do seu inimigo. Então eu gosto muito dela. Uma build alternativa para ela seria Astral, que é a botinha, né? Para poder, se ela estiver sendo controlada, ela poder ter a chance de ganhar um novo turno e utilizar essa S3 e tirar todos os debuffs do seu time. Eu gosto muito dela e recomendo você upar a sua assim. Temos aqui a Dahlia. A Dahlia é um pusher, então pusher ela tem que ser o mais rápido possível. Foi muito utilizada antigamente no PVP, hoje temos pushers melhores, mas ela ainda é utilizada. Ela tem um speed base mediano, mas o plus 10 ali, né, que é o mais 10, que é o legal dela. E ela você tem que ser o mais rápido possível. Andarilho e bota e fone tem que ser só build mais rápido. É o que eu recomendo. Taque speed nela e seja feliz. Ela tem que ser seu starter.
Ela é boa em conteúdos PvE, alguns conteúdos PvE, dá pra você utilizar esse buff dela de ataque de taxa, né, que ela dá. O congelamento da S2 dela é sensacional, muito bom também. E ela é voltada mais para o conteúdo de PW, nocaute, coisas que envolvam o PVP em si. Eu adoro o gêmeo vermelho, ele e o gêmeo branco são sensacionais. Utilizados em infinitos conteúdos PvS, todos os sentinelas, se eu não me engano, levam eles. Tem conteúdos aí que às vezes vêm de provações, eles são muito fortes. O gêmeo vermelho solo, né, ele pode ser utilizado no Cronos, ele tem uma participação lá no Cronos que pode ser muito boa, pode ser utilizada. E também na torre infinita. Eles têm um controle muito forte. Assim, o branco, principalmente, depois que eu vou passar nele, ele tem um controle na S2 de stun muito bacana. E o DPS do Xie Shui, né, que é o gêmeo vermelho, é muito alto, é um DPS muito alto. As pessoas nem levam a sério esses dois, mas eles juntos são muito bons de ser utilizado. Aqui está uma build que eu usaria para o gêmeo vermelho. Um pouquinho de precisão, dá para aumentar um pouquinho mais. Eu não preciso fechar a taxa dele em 90%, porque o gêmeo vermelho, quando está full ressonância, ele se auto-buffa, né? Ele tem a taxa que ele dá para ele mesmo, então ele fecha a taxa 100% e corre pequenos riscos de falhar o crítico. Aqui é uma velocidade um pouquinho alta para ele, dá para se deixar muito mais rápido se você trocar. Por exemplo, aqui eu coloquei ataque por cento na bota, mas eu posso colocar aqui velocidade, priorizar, aumentar a velocidade dele, que ele se torna ainda um Esper muito bom, muito forte. Então é assim que eu buildaria o gêmeo vermelho, que é o Xie Shui. Chamo de gêmeo vermelho porque é difícil pra caramba falar o nome dele. Kayle ou Kylie. É um Esper de controle. Não vejo ela sendo utilizada em nenhum tipo de conteúdo assim fortemente. Talvez ela pode ser um quebra-galho na torre de fluxo, mas não acho que ela vai muito longe lá, porque o congelamento que ela aplica, ela só aplica o congelamento, não aplica nenhum buff somatório, ela só congela e não aplica slow, não aplica nada de diferente. Então não acho ela assim um Esper tão forte, apesar de épico. Mas para você poder utilizar, você tem que utilizá-la de forma com uma build mais rápida e com precisão. Então você pode usar de andarilha aqui com o recurvado, né? Que é a bota e o óculos que dão precisão. Ou então o oceano para ficar rotando as skills. É a mesma build basicamente que eu tenho aqui de speed com precisão, que eu utilizo para a maioria dos meus Espers. Então a build dela ficaria mais ou menos assim, com bastante speed, precisão, e para ela ficar realmente ciclando. Ela, como eu disse, ela tem só um controle de congelamento, não acho ela muito forte, não vejo assim tantos conteúdos onde ela é predominante. Daria para ser utilizada na torre de fluxo, mas somente. Aproveitando aí a Kayle, né? Kylie, chega o Aurelius, que é a mesma situação. Não vejo ele sendo predominante, ele também tem a mecânica de congelamento, mas eu não vejo ele sendo tão utilizado assim, não acho ele tão predominante no jogo. Ele é um Esper DPS, né, de controle, então você aplica uma build mais DPS nele. Se eu dou um equipar rápido aqui, ele vai equipar uma build de guerra com Igneo. Então é basicamente mais ou menos isso aqui que você vai fazer. Aplicar DPS com taxa de dano e um pouquinho de precisão e velocidade. Mas não espero que eu goste tanto para recomendar você upar. E não vejo tantos conteúdos assim para ser utilizado. Xiaoyin eu acho sensacional. Eu gosto muito dele. Ele é forte no conteúdo de Hollow, eu acho ele legal lá. No PVP assim, de Knockout e PW eu não acho tão forte. Mas ele é um Esper chave para o Cronos. Se você quer fechar um time legal de Cronos que é rápido e safe, ele é necessário de estar lá. Eu utilizo ele assim no meu Cronos. Eu não preciso dele que seja tão rápido, mas que ele tenha bastante dano para poder finalizar o Cronos. Porque ele vai ser provavelmente seu último Esper a atacar o Cronos. Então essa é uma build muito boa para ele. O DPS alto, um pouquinho de precisão para aplicar a redução de PA, né, que ele rouba PA do boss.
na sua ressonância 6. Então ele é exclusivo para o conteúdo do Cronos hoje, tá bom? Essa é a build que eu recomendo você utilizar, que é o DPS alto e pouco speed, para ele dar um dano bruto e poder finalizar o quanto antes. Parm, nossa vaqueira preferida. A Parm é muito boa, eu acho ela sensacional. Ela é muito boa no conteúdo de PVP, em todos eles, porque ela tem a líder de speed, que pode ser uma variante aí para você aplicar contra seus inimigos. Eu acho ela muito legal, o controle dela é muito bom na R6. Se ela não aplica o stun que tem, né? Ela aplica o sono. Então eu gosto muito dela. Ela tem um spec que tem um DPS legal. As skills dela, se eu não me engano, acho que só S3. Se bobear, acho que é S3 e S2. Batem de acordo com a speed dela. Então é um spec que eu recomendo você utilizar com DPS alto. Se for de andarilho, muito speed, taxa, muito dano crítico. Se for de trovão, muito ataque, muito dano crítico e pouco speed. Porque ou você quer que ela bate antes ou você quer que ela bate no final. Eu utilizo ela batendo como o último da composição, porque seu time todo ciclou, ela vai terminar a ciclagem dando sono. Então o time inimigo não vai agir. E isso eu acho que é o ponto muito forte dela. Ela pode ser muito utilizada na torre de fluxo também e torres infinitas. Tem alguns conteúdos aí que são PvEs que às vezes surgem como provações que ela pode ser utilizada também, mas ela é muito boa para o PVP. Eu acho que a prioridade seria para o PVP. Essa é a build que eu usaria para ela. Bastante speed, um ataque legal, uma taxa legal e bastante dano crítico e uma precisão também boa para aplicar tanto o stun ou o sono. O sono é 100%, mas o stun da S3 e a redução da S2 dela. Então, para as skills dela ficar ciclando, eu prefiro ela de oceano. Então a gente vai pular aqui para os spares de inferno. Começar aqui pelo Joser. Ele é um spare muito bacana para ser utilizado no APEP, em conteúdo PvE. Em alguns conteúdos de torre, onde tem Guine, por exemplo, como boss ou Guine em algum andar, ele é legal pela corta cura que ele aplica. Ele é um spare que você vai priorizar equipar ele com mais defesa, uma precisão legal, pode pôr taxa, pode pôr dano crítico. Ele não tem um dano absurdo, mas você vai usar ele mais pela funcionalidade dele, que é de aplicar o Death Break e aplicar o irrevogável, que é o corta-cura. Então eu utilizo ele de andarilho e o recurvado. Eu acho muito legal de colocar precisão nele. O meu tá com pouca precisão, porque eu não uso ele mais no APEP, eu uso um time de cleave no APEP. Mas de time de constância, que não vai falhar, ele vai entrar no time de APEP inicial. Tanto que você tem lá as missões que você faz diariamente com conta nova, que você vai ganhar o Joser. Ele é muito legal para esse conteúdo, pode ter certeza disso. E eu priorizo, como eu disse, usar andarilho, porque eu quero que ele starta. Então essa build que tá aqui é ok para ele, mas se você conseguir colocar mais precisão, pode colocar, tá bom? Ele não é um DPS, como eu falei, ele é um spare mais funcional. Então recomendo você o passinho seu para você montar um time de APEP 100% que não tenha falhas, que vai ser constante, que vai realmente ajudar você bastante a adquirir mais relíquias ao longo do jogo. O Falcon eu acho ele legal para muitos conteúdos PvS. Na Anomalia ele foi assim um spare muito utilizado, se eu não me engano, contra os cachorrão lá, que eu esqueci o nome. Mas enfim, o Falcon ele é bom, ele é um spare muito legal. Você tem que priorizar utilizar ele com uma precisão alta. Ele aplica debuffs ótimos. Eu gosto de usar ele com a Avatara. Ele pode ser utilizado para conteúdo PVP porque ele tem uma líder de speed que pode ser assim, as variantes de líder de speed para você utilizar contra times cleaves, usar contra times de tanque. O Falcon é muito forte contra o raid. Ele tem uma mecânica muito legal de revenge, né? Que se seu teammate ele é atacado por inimigo que está com o debuff do Horus, né? Que ele aplica. Ele pode aplicar revenge com a S3 dele, que é uma skill muito boa. Eu acho ele muito legal. E eu priorizaria de colocar ele com uma precisão alta e um pouco mais rápido. Eu utilizaria o Falcon dessa forma. Eu não sei buildar tão bem o Falcon. Tenho conhecido meu que ele tem um Falcon sensacional, mas o Falcon é para essa prioridade. Se eu utilizar ele como líder de speed, porque ele dá speed leader em todos os conteúdos do jogo, inclusive na RTA.
E ele é um spare para dar debuff e ficar aplicando o avatar, revenge, revenge, revenge. Então eu gosto dele, eu acho ele muito legal. E recomendo sim que você use o seu. Chegou o reizinho aí do PVP, o Sander. O Sander é sensacional. O PvE ele perdeu um pouco o seu brilho, porque ele, depois que teve essas mudanças no PvE, principalmente no Cronos, ele não é tão utilizado mais lá. No APEP ele ainda é forte, ele pode ser utilizado no APEP, pela redução de PA que ele dá e principalmente pelo dano bruto que ele tem. Mas o Sander é muito bom no PvP, cara. Na Hollow ele é sensacional. Ele é muito bom contra raid, contra times tanques assim, no geral. O Sander ele carrega sozinho. Você coloca ele acompanhado de uma Meredith e um time de defesa, com a Abigail, algum healer para segurar eles. Ele carrega sozinho contra time tanque. Ele mata a rainha, mata a raid, mata a Mad, mata a Cecília, mata a Ti, mata tudo. Ele carrega contra o time tanque. E ele você vai priorizar enfiar speed nele, taxa e dano crítico. O ataque dele vai acompanhar a speed, porque ele é um spare que bate com a velocidade. Então assim, pode cascar speed nele. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu build o meu Sander. E ele é muito consistente, ele é muito forte no PVP. E eu utilizo ele demais mesmo. Até hoje mesmo. Hoje em dia eu utilizo ele 100% contra combos tanques. No nocaute principalmente. Na Hollow também eu utilizo bastante. No nocaute, porque é uma composição que roda automático, né? Você não joga manualmente. Mas ele é muito forte. Eu sou apaixonado por Sander. E o Sander é um spare que nem precisa de muita coisa. Uma build simplesinha ele já funciona nele. Tá aí, essa é uma build pro Sander que tem precisão, tem ataque, tem velocidade, tem taxa, tem dano e ela funciona muito bem, gente. É sério, o Sander dessa forma que tá aí, com o buff da S3 da Meredith, que ele dá um buff de speed, ele vai aplicar assim, danos absurdos. É muito dano mesmo. O Sander é um spare que eu recomendo você upar, utilizar e abusar. Abusa porque ele é muito forte. No conteúdo PVP ele tem a lida de speed, mas não funciona para os PVPs. Mas recomendo bastante você upar o seu e utilizar, porque ele é muito forte contra o comp tanque, pode ter certeza absoluta disso. Alexa. Eu adoro a Alexa, cara. A Alexa para você jogar contra a composição automática é sensacional. Na Hollow eu utilizo bastante. Já utilizei algumas vezes no Knockout. A Alexa tem na S3 dela um buff que você aplica no seu inimigo aí com menor PV. Isso no automático, né? No manual você pode aplicar no seu DPS. Que ela reflete o dano. E ela também limpa um debuff do seu aliado. E eu acho ela sensacional, cara. Eu acho ela muito forte. Eu build ela de oceano, porque eu quero que essa skill S3 dela rota várias vezes. E deixo ela bastante tanque, para ela ser resistente durante a partida. Aí está a minha Alexa. Eu utilizo ela dessa forma, principalmente para Hollow Battle. E ela é muito forte como suporte. Ela tem um heal igual o da Sally, o healer dela da S2. Ela só não aplica o buff de ataque buff, né, que a Sally aplica, e o recuperação, mas ela nivela o HP do seu time todo, né, e funciona como um heal. E a S3 dela é ignorante, é muito forte mesmo. O reflete que ela dá é altíssimo e seu spare não toma dano nenhum. É absurdo. A Chloe é um DPS excelente. Ela é muito forte e, se eu não me engano, ela é utilizada em todos, menos o fluxo e o brilho. Então você trava sopro e não trava fogo. Ela é muito forte, ela tem um DPS altíssimo. Ela dá mais dano de acordo com o número de buffs que ela tem nela, né? Taca ataque nela, taca taxa, taca dano crítico. Ela é um spec que você tem que enfiar tudo que você tem de melhor de DPS. Pra ela dar mais dano, você tem que colocar só dano nela. Enfia dano nela que ela vai brilhar nesses conteúdos. Ela é muito boa na arena também, na PW e na Hollow, porque ela tem a multi-hit, né, na S3. Na Hollow, principalmente como são 3 inimigos, ela vai dar mais dano concentrado. E na PW ela vai dar danos variados. O DPS dela é bem alto, então ela tem também o roubo, né, de buff na S3. Ela pode roubar buff dos inimigos. Recomendo você upar a sua. Minha Chloe fica dessa maneira. Ataque lá no alto, taxa boa. Ela não precisa necessariamente fechar a taxa, né? Porque nesses conteúdos que você vai utilizar, geralmente você vai levar alguém que vai dar o buff de taxa, dando crítico alto. E tem builds que ela pode variar. Ela pode usar trovão, ela pode usar guerra, ela pode usar oceano para ciclar mais skills, principalmente no sopro. No sopro, ela geralmente o pessoal prioriza ela de oceano.
Mas é dentro dessa build aí, ó. Pouco speed, não precisa de muito speed. Ela geralmente vai receber os buffs aí da Eira, que vai ficar puxando ela nesse conteúdo. E é muito ataque, taxa, no mínimo 60 de taxa. E muito dano crítico, pra ela fazer o papel dela, que é realmente dar muito dano. Chegou o Mimir, Pritzker. Pritzker é sensacional, meu Spear, ótimo no PVP. Conteúdos PVS como torre e também na torre de elemental do inferno, ele é sensacional. Ele é um Spear muito forte pelo fato dele resetar os cooldowns das skills do inimigo, dar stun, dar slow. Então assim, com certeza esse é um Spear que você vai utilizar em várias áreas do jogo. Pode upar o seu, sem medo, ele é muito forte. Você vai utilizar ele com a maior speed, muita precisão, no mínimo aí 80% de precisão. E a minha recomendação é você utilizar ele com andarilho. Se você quiser que ele cicla mais skills, você utiliza ele de oceano. Um exemplo de como eu utilizo ele é esse daqui. Muito speed, precisão sensacional, e ele vai controlar o time inimigo sempre. O stun dele é raro não pegar. Com certeza invista no seu, tá bom? O Ren'Si já teve um método Ren'Si antigamente no Dislike, no início, né? Que o Ren'Si é um Spear de defesa. Ele tem um dano alto, ele tem um revenge muito forte quando ele chega no 0 de vida, né? Ele não morre, ele ganha um buff de último suspiro. E ele tem um dano alto. Só que hoje em dia ele tem muito counter. Então ele não é tão mais utilizado assim. Então ele é um spec que você usaria nele Nether, né? Que é a Vampire do Dislike. E com o Avatar. Eu usaria o Ren'Si assim, dessa maneira. Tá com uma def legal, tá com uma speed mediana ali, bem pra baixo, mas ok. A taxa dele tá boa também e o dano crítico sensacional. É uma build que eu utilizaria pro Ren'Si, só que o Ren'Si hoje ele tem muito counter, então não é o meta mais do Ren'Si, né? Mas ele é um spec que já foi muito forte. Ele era utilizado muito na Hollow, então não tem conteúdos hoje tão variados assim para dar sugestão, tá bom? O Ren'Si fica para próxima se caso vir algum buff para ele futuramente. Chegamos no Stuart. O Stuart é nosso queridinho aí do APEP. Eu acho que ele é exclusivo para esse conteúdo. Ele tem um DPS muito alto. Então ele serve para times de cleave speed e também de times de consistência. Ele é muito legal para ser utilizado lá no APEP. E eu acho que exclusivamente para APEP que eu utilizo ele aqui na minha conta. O Stuart eu utilizo ele dessa maneira, com trovão e umidade, porque o APEP ele vai dar o revenge, né? Eu quero que ele esteja com o menor número de poison possível, porque aí com o APEP dá o ataque dele, ele não vai morrer no primeiro ataque do APEP. Então eu utilizo ele dessa forma para farmar lá, e é muito funcional. Meu time de APEP é bem legal, faz poucos turnos e roda 100%, nunca tive problema. E ele é utilizado exclusivamente para esse conteúdo. Eu não vejo ele sendo tão fortemente utilizado em outros conteúdos, a não ser o Forberto, que é o conteúdo de guilda, onde ele aplica o sleep, aplica o sono. Então ele é uma build um pouquinho diferente lá pro Forberto, que ele precisa de um pouco mais de precisão para aplicar o sono no Forberto, tá bom? Vamos pro Nick. Eu acho o Nick sensacional, muita gente não sabe, mas eu acho ele bem forte. Ele aplica silence, ele dá strip, ele tira imunidade, tira shield, ele reseta na S2. Eu acho ele sensacional, eu gosto muito dele. Não utilizo porque eu tenho opções melhores, mas ele é muito legal, ele é bom para você utilizar principalmente conteúdo de PVP, se você não tem um strip igual o Trick, por exemplo. Mas ele funciona bem no PVP. Na torre elemental não acho ele tão forte, porque ele não aplica um controle assim tão pesado, tão forte assim. Mas você pode usar ele de andarilho, oceano e também tirania. Eu buildaria ele com andarilho e precisão para fazer o strip na S3 e também aplicar o silence. O build dele provavelmente ficaria assim: bastante speed, precisão alta para ficar controlando o time inimigo e rotar e ciclar as skills. Vamos para Koharu. Koharu, eu acho sensacional a Koharu, gosto muito dela, utilizo ela no APEP. A Koharu ela dá dano baseado no HP dela, também no ataque. Só que ela tem o Decise, né, que é o irrevogável na S2, que pro APEP é indispensável.
é muito importante, você tem que levar algo irrevogável para ele funcionar. E ela acaba que ajuda no cleave também das waves. Então eu gosto dela, eu uso ela exclusivamente para esse conteúdo do APEP. Ou então para torres infinitas, onde que aparece uma Guine, que eu preciso de revogável para matar a Guine. Porque a Guine, se você não tiver revogável, meu amigo, esquece. Nem adianta quebrar a cabeça não, que você não vai matar. Tá bom? Gosto da Koharu, ela serve para o time de APEP de cleave de speed. E ela tem o Death Break na S3 e na S2 ela consegue aplicar a marca e o irrevogável também. Então recomendo sim você upar a sua. Build que eu uso para ela é essa Kit Trovão, mas ela pode levar uma build de Andarilho também. Mas eu gosto dessa build porque eu quero que ela cliva ajuda no DPS das waves. A Adrina é muito massa, é um Spear novo aí que chegou há pouco tempo. Ela é sensacional, ela tem um stun assim, constante. Ela funciona muito bem em times de tanque, com a Med, Rainha, porque são times que vão dar mais a S1. Eles vão sempre ciclar S1 porque ela dá perseguição junto com o seu aliado se o seu aliado utilizar o ataque básico. Então ela vai dar perseguição nesse momento exclusivo. Então eu gosto muito dela, ela tem que ser uma build mais tanque. Eu usaria ela com Tirania ou então a Nether, que é a Vampire. E eu colocaria aqui talvez uma Avatar ou imunidade para ela ciclar mais vezes as skills dela. Tá aí, essa é a build que eu usaria para Andrina. Que eu utilizei na verdade, até utilizei bastante ela na PW esses dias. E rodou legal, gosto muito dela. O Dylon ele tem uma mecânica meio troll, mas é legal, mas eu não gosto tanto. Que a mecânica dele é de tirar os buffs do seu time e também stripar os buffs do time inimigo. Ele meio que, sei lá, ele faz uma loucura danada aí. Não é um Spear que eu utilizo tanto, eu não tenho tantas informações dele, não vejo ele forte aí no meta, nem sendo utilizado em qualquer tipo de conteúdo. Mas eu acho que você priorizaria ele de utilizar ele com velocidade e precisão para fazer esse strip. Então é build de Andarilho, não vejo outra build entrando nele, Andarilho com precisão. Então não vou me delongar muito no Dylon porque não espero que é tão utilizado, tão forte no Slide hoje. Pode ser que futuramente ele venha até alguma mudança e eu volte a falar mais dele. Assim como o Dylon, temos aqui o Daniel. Ele é um Spear que tem um stun legal, ele tem uma mecânica bem legalzinha nas skills deles. Mas é a mesma situação do Dylon, não vejo ele sendo utilizado, não acho ele um Spear assim tão importante. E builds que eu utilizaria nele é o Andarilho ou o Oceano para ciclar as skills dele. E para ele aplicar mais vezes o stun que ele tem. A mesma build que eu enfiei no Dylon eu colocaria nele. Speed e precisão. Vamos agora falar dos Spears de vento. Vamos começar agora pelo Lui. O Lui ele é um DPS muito legal, ele pode ser usado no Fafnir, no PvE. E fora alguns conteúdos do Sentinela também. Por ele ter um DPS muito alto, ele é multi-hit, quando é um único alvo inimigo ele vai dar um DPS muito alto. Então ele é muito bom para o Sentinela também. Mas o Lui, você vai utilizar ele com bastante dano, pode ser de guerra, trovão ou andarilho, e priorizar a taxa DPS, velocidade e ataque. Ele aplica sangramento também na S3, e na S1 ele tem a marca, então é bom você colocar um pouquinho de precisão no kit dele. Ele na anomalia ele foi muito utilizado também contra os bosses da anomalia, então ele é um spell muito bom. Em vários conteúdos ele pode ser forte, você vai utilizar ele. Então eu recomendo você investir no seu. Aí está como que eu utilizo o meu Lui. Coloco bastante ataque, uma velocidade assim relevante. Não fecho a taxa porque geralmente vou levar algum Spear que buff a taxa dele. Dando crítico e um pouco de precisão para aplicar o sangramento. Gosto muito do Lui, utilizo ele bastante e recomendo você utilizar o seu também. Fabrice eu acho ele sensacional. Igual a Abigail, ele é um Spear que pode puxar 100% da barra de PA do seu DPS ou de quem quer que seja. Eu acho ele incrível, eu utilizo ele em muitos conteúdos, principalmente no PVP, na Rolo. Fora a imunidade que ele aplica também, que eu utilizo ele hoje no Andras para aplicar essa imunidade. Gosto de utilizar ele com Andarilho ou então Oceânica, porque a Oceânica, se procou uma vez, ele no outro turno já vai ter o puxão de novo. Então eu gosto demais dele. Então tá aí como que eu utilizo meu Fabrice. Coloco ele bem tanque, com velocidade considerável, Oceano para as skills ficar resetando, um pouquinho de resistência para ele resistir a controles, principalmente ao strip da imunidade.
E eu sou apaixonado com o Fabrício, cara. Eu gosto muito dele. Eu recomendo demais o seu passeio, o seu. Pega as ressonâncias dele na guild. Porque o meu eu tive a sorte de farmar ele no início do jogo, né? Porque ele era farmável e dava pra você fazer a fusão. Então recomendo demais. Invista no seu Fabrício, faça um, porque ele é um spare muito forte mesmo. Então aproveite e invista no seu. Arcana, eu gosto da Arcana. Do Arcana, né? Do Hermes. Ele tem uma speed base muito alta. 105 é uma speed base alta. Ele tem o plus 10, né, que é o mais 10 de speed. Ele é um strip legal, ele rouba buff do seu inimigo. Ele tem um controlezinho legal na S2 também que dá stun. Então assim, eu priorizo utilizar ele no PVP para brincar mesmo com a galera, com os meus amigos. Não utilizo ele fora isso, não tem utilidade para ele, não utilizo ele em nenhum conteúdo PvE, só mesmo na arena ali contra meus amigos. Mas a build que você vai utilizar nele é de starter, então você vai querer utilizar ele com bastante speed. Então pode colocar sua maior speed com precisão nele que vai funcionar legal, tá bom? Essa aqui é a build ideal. Se você conseguir colocar mais HP nele, ótimo. Eu não tenho uma relíquia tão forte de HP aqui no anel. Gosto demais do Luyan. O Luyan ele é funcional contra combos tanques. A S3 dele é muito forte, exige um pouco de precisão para ela funcionar. Ele agora ele tem uma mecânica diferente que ele consegue reviver um aliado, né? Então eu gosto demais dele, eu acho ele bem legal. Builds que eu priorizaria para ele são Oceano para resetar as skills dele. O Geada também, que serve para caso ele for atacado e ele poder congelar o seu inimigo, né? E Andarilho para ele startar, para ele cortar a porcentagem de HP do inimigo, porque quanto mais ele ciclar S3, mais seu inimigo não vai ter HP para ficar curando. O único counter dele forte é o Ahmed, mas ele é muito forte contra o comp tank, muito forte mesmo. Recomendo de você utilizar e upar o seu. Aí está o meu Luyan, como que eu utilizo? Bastante tanque, velocidade alta e uma precisão muito boa. Então ele tem vários tipos de builds que podem ser utilizadas. Aí você utiliza aquela que você acha mais conveniente. Mas ele é muito bom no PVP e recomendo sim você upar ele. O Jacob ele é bem situacional. Ele pode ser muito forte em alguns conteúdos e outros nem tanto. No Andras, talvez ele funcione no Andras. Eu não testei ainda, mas eu acho que pode ser que agora, depois que teve o debuff lá no Andras, ele aplique mais veneno à medida que ele toma ataque, né? Seus teammates tomam os ataques. Mas somente, eu não vejo ele sendo utilizado em outro tipo de conteúdo. Já vi ele vir em provações, só que é eventos, né? Não é constante, né? Sempre que vai ter. E a build para ele mesmo é Oceano. Eu gosto dele sempre estar rotando tendo a S2. Oceano com velocidade. Nessa provação específica que teve anteriormente, a gente usava ele com pouca velocidade, mas eu gosto de aplicar ele com um pouquinho mais de velocidade para ele sempre ter a skill dele que é a S2, para aplicar o veneno no time inimigo. Tá aí a build que eu uso pro Jacob. Tanque, HP alto, def alta, velocidade alta e precisão. Chegamos no Longmian aí, que é um dos spares mais fortes do jogo para o early game, né, para o starter, porque ele ajuda em todos os conteúdos, desde história, desde torres, elementais, é muito forte mesmo. E até no PVP, ele tem a Lida Speed que é bem funcional também em alguns conteúdos PVP. E eu gosto demais do Longman, já utilizei ele bastante, hoje em dia eu utilizo bem menos, mas eu gosto muito dele. E ele tem um kit assim, de controle excepcional, ele congela, ele volta a barra de PA, então invista no seu, eu recomendo demais. E ele funciona com andarilho, ele tem que ser um starter, velocidade, precisão alta e um pouco com HP um pouco mais elevado. Chegamos na Lin. A Lin é um spare que eu particularmente gosto, eu utilizo ela no Fafnir para o meu time de Speed Cleave. Meu time de Speed Cleave não é 100% eficaz ainda, porque ele às vezes falha algumas vezes, mas eu uso para tentar fazer recordes, né? Então eu não cheguei ainda na perfeição, mas pretendo. Não parei para analisar ainda o que está falhando. Mas ela serve muito para o Fafnir, para você explodir o Fafnir. Você não dá HK, porque acho que ela não tem esse potencial ainda, mas ela tira bastante dano e adianta umas 3 barras do Fafnir.
Então melhora o seu farm, agiliza o seu farm e você não precisa ficar utilizando Blitz, porque o farm vai ser ali em torno de 1 minuto. E Fafnir, que é um farm que geralmente demora bastante, você torna ele um farm rápido. Então você vai farmar mais relíquias por menos tempo. Então eu gosto muito dela. Aí a build que eu utilizo para ela, pro Fafnir, é mais ou menos essa, não lembro exatamente se é essa, mas é bastante dano crítico, para ela aplicar o dano que ela precisa dar para quebrar as barras do Fafnir. Então invista assim na sua, que vale a pena e bastante a pena, tá bom? Corre atrás. Chegamos no Gêmeo Branco, que é um Esper muito forte, ele é acompanhado com o Gêmeo Vermelho, se torna assim extremamente forte. Eu gosto demais dele, eu uso ele exclusivamente com ondas, tento aplicar um pouquinho de DPS nele para ele rotar mais e dar um pouquinho de dano também nas suas skills. Ele tem um controle muito forte na S2 com multi-hit, dá stun, ele é assim, completinho. Ele estende os debuffs, ele é muito utilizado nos conteúdos PvEs, no Sentinela, tem alguns conteúdos de provações que são muito fortes. Gosto dele no PvP, gosto dele na torre. Tá aí a build que eu uso pro meu Gêmeo Branco, ondas com Igneo, para ele fechar uma taxa legal, ter um dano legal. Ele não tem um dano altíssimo como o Gêmeo Vermelho, mas ele acompanha o Gêmeo Vermelho. Então eu gosto de aplicar DPS nele. E um pouquinho de precisão para ele ficar estendendo os debuffs no inimigo. Invista no seu, que vale a pena sim, tá bom? Eu sou apaixonado pela Meredith, amo ela de coração. Falo, corra atrás das ondulações da Meredith. Ela é muito importante. Farme ela até a sua full ressonância, que é a R6. Ela é muito forte, é counter de comp tank, ela serve em muitos conteúdos PvS. Se eu não me engano, todos os conteúdos PvS ela entra. E assim, invista firmemente na sua, porque ela vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Ela pode ser utilizada com Andarilho e Oceano para ficar rotando mais as skills, mas ela tem que ser assim, top speed, top HP, tem que ter muito HP e invista, cara, ela vale muito a pena. Tá aí como que eu utilizo minha Meredith. HP lá no talo, velocidade no talo e Oceano para ela ficar rotando as skills. Amo a Meredith de coração, gosto demais dela e recomendo você investir na sua. Chegamos a Liguang. A Liguang é muito boa em alguns conteúdos PvS, como Fafnir. Temos a torre do Traverse Fluxo, que ela também é muito boa lá. E alguns conteúdos PvPs também. Ela é muito superestimada. A galera, tipo, às vezes não bota fé no quão ela é forte, mas eu gosto demais dela. Ela é como um Sunder, ela dá dano de acordo com a sua speed. Então eu recomendo você utilizar ela com Andarilho. Gosto de usar ela com a Avatara, para dar a Avatara e ganhar barra de PA, porque a S1 dela dá barra de PA para ela. Mas dá para você utilizar aí com Igneo para fechar a taxa, mas recomendo utilizar com a Avatara. Tá aí a build da minha Liguang, ataque legal, speed alta, dá para melhorar bastante, mas eu uso ela hoje assim. Então invista na sua, porque ela é muito boa em muitos conteúdos. O Fafnir ela carrega também às vezes, então vale a pena se investir nela, tá bom? Aí é um Esper legal, ela dá para ser utilizada no Fafnir, tem comps que ela deixa o Fafnir bem safe, bem fácil de se concluir e fazer. Acho ela legal, ela tem uma mecânica muito boa de dar um sobredano aí quando ela utilizar esses 3 dela. Não vou adentrar muito nas skills, mas acho ela legal. Builds eu não sei tantas builds para ela porque eu não utilizo tanto. Mas, na minha opinião, talvez você tenha que utilizar alguma coisa que esteja envolvida de deixar ela mais tanque. Não acho que ela é um Esper que tem que atacar primeiro, então, pelo menos pro Fafnir não vejo ela atacando primeiro. Então provavelmente ela vai levar alguma build mais resistente e de consistência, que vai deixar ela para ser atacado por último. Então provavelmente ela vai utilizar algo mais tanque e que deixa ela mais tô repetindo demais. Você vai utilizar uma build mais tanque para fazer ela sobreviver por mais tempo durante a partida, no Fafnir principalmente, e fazer seus aliados agirem e ela ser congelada no lugar dos seus aliados. Então galera, eu não conheço muito bem como que build a Ayn. Eu acho que eu utilizaria ela sim, mas tem canais no YouTube que mostram comps com ela que vai te ensinar melhor do que eu, porque eu não utilizo ela tanto. Acho que no canal do GGS, GGEZ, vai ter times com ela que deixam o Fafnir bem safe. Chegamos na Jinhe. Jinhe é um Esper de controle muito legal. Eu não sei se ela funciona somente com full ressonância, mas ela tem uma mecânica muito boa que countera a Rainha Mãe.
A Rainha Mãe, quando ela tem alguém do seu time que está sendo controlado, ela usa a S3 para tirar esse controle e replicar no inimigo. Só que o debuff da Jinhei ela não pode ser stripado. Então, na Hollow ela é muito forte no PVP. E eu acho que só na Hollow, viu, que é o 3v3, porque em conteúdos que são de 5 no time, ela não é tão relevante. Talvez na RTA ela possa ter algum uso. Mas eu gosto da Jinhei para utilizar ela na rola para ir contra times que tem a Rainha Mãe. Porque ela countera ela facilmente, é muito gostosinho de jogar com ela. Porque ela tem um controle muito alto. Então eu priorizo jogar com ela um pouco mais tanque, com a precisão alta, para ser um controle. E com a velocidade lá no topo para ela realmente ser um pouco mais resistente. Aqui eu só altero o anel aqui para HP por cento. Eu utilizo ela assim na rola para fazer um controle maior e para ficar ciclando a skill toda hora. E ela controla assim, não deixa o Sper movimentar não, velho. Ela é absurda de forte porque ela controla assim de uma forma inimaginável. Então eu gosto demais dela. Acho ela legal, mas ela é exclusiva para esse conteúdo de Hollow, que é de guilda. Eu não vejo ela tão forte em outros conteúdos assim do jogo. Então, se você quer um Sper forte da Hollow, pra Hollow, é ela, a Jinhei. Mas eu também depois tenho que dar uma olhada nas ressonâncias se ela funciona só na R6, que eu não lembro disso. Mas ela é muito boa, gosto bastante dela. O Alolim, ele é um Sper legal, ele aplica bastante sangramento, ele tem uma mecânica aí de resetar a sua própria skill, né? Se ele bate em alguém que tá com debuff lá de sangramento. Ele direto fica rotando as skills deles, então eu gosto dele, eu acho que uma build legal para ele é Andarilho, com bastante precisão, para ele aplicar sangramento constante. Talvez ele funcione na torre elemental, nunca testei ele no PVP, não senti que ele é forte lá, mas na torre elemental eu utilizaria ele. Não utilizo porque eu já fechei a torre, mas uma build de Andarilho com speed e precisão, assim. É uma build que eu acho que é a ideal para ele. Vamos agora para os cintilantes, começando pela Asenat. Asenat é uma Sper muito boa, ela vai ser utilizada em muitos conteúdos PvS da Terra Desoladas principalmente. Ela pode ser usada como pusher no PvP também, mas ela é prioridade para ser usada na Terras Desoladas. A build para ela tem que ser o mais ágil possível e eu priorizo de usar com Oceânica para rodar mais as skills dela. Porém, Andarilho também funciona muito bem nela. Tá aí a build que eu utilizo para a Senat, eu uso ela de ondas com bastante velocidade para rotar as skills. E eu gosto muito dela porque ela é bem funcional nesses conteúdos, tá bom? Invista na sua, ela tá de graça, você pode pegar pedaços dela mensalmente. Ela é disponível na loja, pode comprar até fechar R6, vale muito a pena. A Alice é outra Sper de suporte sensacional que eu acho assim, maravilhosa. O kit dela é muito bom, eu utilizo ela para as Terras Desoladas também. Alguns conteúdos PvE de eventos, como provações também, eu gosto bastante dela. Ela tem assistência na sua S1, a S3 dela constantemente dá o buff. Gosto de usar o Oceano nela, mas também utilizo ela com algumas builds que dá de Andarilho, ou então a Astral. Mas ultimamente eu tenho utilizado ela mais com a Astral e Andarilho para fazer com que ela dá mais assistência na S1, para puxar mais o DPS, ou seja quem é que for. Tá aí a build da Alice que eu utilizo hoje em dia, que é a Astral com Avatara, para ela dar assistência tanto se ela procar a Avatara, quanto também ganhar mais um turno para constantemente ficar puxando alguém para atacar junto dela. Eu gosto muito da Alice, acho ela assim um Sper muito completo, e se você ganhar uma, pode investir nela que vale a pena sim. A Odete é um Sper de controle legal, eu gosto dela, ela dá um congelamento de 2 turnos, mas ela se autocongela também, né, tem esse defeito, mas eu acho muito boa. Já utilizei algumas vezes no PVP, não vejo outro conteúdo para ela fora esse, e utilizei ela com o gelinho, que é a geada, né, e também já usei algumas vezes com Oceânia. Só que eu gosto da geada por ela, quando ela está congelada, ela vai tomar hit constantemente, então eu priorizei usar geada. Tá aí a build que eu já usei para Odete quando eu usei ela no PVP, que é a geada com a imunidade, né? Que é a luz. E ela é muito boa, é um tanque legal, um controlador legal, aplica muito debuff com os shields que ela aplica também pro seu time. Então recomendo sim você investir, mas não é prioridade, tá bom? Ela é legal, mas não é a prioridade para você mexer agora. Chegamos aqui na Oday, eu acho a Oday sensacional.
Eu gosto demais da Uday pelo reset que ela tem na S2, né? Ela diminui o cooldown, reseta os cooldowns do seu time. Eu acho ela sensacional só por causa disso. Ela é muito boa, fora o shield enorme que ela aplica no seu target, né, da skill. Então ela, sem pestanejar, eu jogo com ela de Oceana. Então pode colocar Oceana nela sem medo que vai funcionar direitinho. Tá aí a build que eu uso pra Uday, bastante HP, bastante def, bastante velocidade. E eu sou apaixonado por ela. Chegamos na Bonnie. Eu particularmente sou apaixonado pela Bonnie, eu gosto demais dela. Ela substitui e faz o papel dela fielmente a Feng Nux, né? Ela dá o strip e reduz o cooldown, mas não, óbvio que não faz tão perfeitamente como a Feng. Mas eu uso muito ela no PVP, que é o cenário onde que eu priorizo utilizar ela. Mas ela funciona em alguns outros conteúdos. Ela pode funcionar muito bem na Torre Infinita. R6 ela funciona 100% lá, porque na R6, que é a ressonância 6, a S2 dela vai dar redução de cooldown também. Então ela funciona legal também lá na Torre Infinita, mas recomendo você utilizar. E nela você vai priorizar speed e precisão. Uma build mais ou menos assim, igual eu fiz. A Katarine é muito boa, ela tem um papel forte no jogo para fazer o trava-sopro. Ela limpa seus buffs, ela limpa os seus debuffs, ela dá o último suspiro pro seu time. Ela tem uma constância muito legal, eu acho ela assim, muito forte. Eu acho que ela substitui bem a Rainha Mãe. Óbvio que não é tão boa quanto a Rainha Mãe, mas acho que faz o papel dela. E a build que eu uso nela é Astral e o segundo set é complementar. Então eu acho que você tem que fazer ela um pouco mais tanque, mas Astral para ela ficar jogando constantemente nesse conteúdo que eu falei que era do Trava-Sopro. E acho que ela é exclusivamente para esse conteúdo em si. Mas dá pra você brincar com ela no PVP também se você quiser, geralmente com um amigo ou outro, mas não vejo outra função além do Trava-Sopro. Tá aí a build que eu utilizaria para ela, que eu recomendo você investir nela se você começar a focar nesses conteúdos da Terras Desoladas. Lixao no início do jogo, cara, era uma febre, quem tinha ela tinha tudo no jogo. Ela é muito forte, ela tem um DPS muito alto, ela é assim, excepcional, você não precisa de taxa nela. Ela tem uma passiva que ela ganha taxa 100%, né, quando tem a passiva dela. Então assim, é DPS, geralmente em alguns conteúdos aí PvE que eu utilizo, que são as torres de sentinela, eu coloco precisão nela e um pouco mais de velocidade. Mas pode enfiar dano crítico, ataque, velocidade e precisão, tá tudo certo, vai funcionar muito bem. Tá aí a build que eu utilizo para ela, com bastante velocidade, um ataque legal, um dano crítico legal e um pouco de precisão. Então recomendo sim você utilizar ela dessa forma, porque vai dar certo, vai funcionar muito bem. Ana Isadora, Spare, sensacional, funciona no conteúdo PvE do Trava Fluxo. Ela é muito boa no PVP também, muito boa nas Torres Infinitas, também na Hollow. Ela é assim, muito boa em todos os tipos de conteúdos. Eu priorizo jogar ela com Oceânica, com Oceana e um pouco de precisão. Mas ela é um Spare muito forte, cara, muito forte mesmo. Ela tem um kit excepcional que, se utilizado bem, o time nem mexe, nem movimenta. Tá aí a build que eu uso para Anisidora, que eu acho assim, o essencial para ela é basicamente isso aí. Então pode investir sim na sua, que ela vai te ajudar em muitos conteúdos do jogo. Chegamos na Laura. A Laura é um Spare muito forte no R6, mas ela também dá para ser utilizada anteriormente. A galera gosta dela porque ela aplica muito shield, ela dá assistência, dá silence. Ela em times tanques é muito forte na R6. Mas ela dá pra você jogar com o Oceano e deixar ela bastante tanque. Então, se você tem ela R0, não recomendo você investir agora, mas posteriormente, pegando ressonância, pegando cópias dela e chegando na cópia máxima, vale sim o investimento. Tá aí a build que eu utilizaria na minha Laure. O Taylor é um DPS muito forte também, dano alto. Já utilizei ele bastante antigamente para counterar a Cecília, raids da vida. Mas ele foi nerfado assim parcialmente, então hoje você não vê ele tão assim firmemente no cenário. Mas eu gosto dele, ele é DPS bruto. Ele se auto dá dano, né, para dar dano, então tem que tomar cuidado com isso.
mas ele aplica um shield bem alto de acordo com o dano que ele dá. Então é DPS bruto. Recomendo utilizar com trovão e um pouquinho de precisão, porque ele tem um strip nas suas 3. Ele tira os buffs inimigos antes de aplicar o dano. Então pode buildar ele com um pouquinho de precisão. Essa é a build que eu utilizaria para o Taylor, para o cenário de PVP principalmente. Não vejo ele entrando em nenhum tipo de conteúdo PVE. Chegamos na Nicole. A Nicole é um spell de suporte muito forte. Ela comba legal com a Chloe, porque ela aplica muitos buffs, né, pro seu time. Então ela é um spell defender que aplica buffs de defesa e buffs de resistência à morte pro seu time. Gosto muito dela, acho ela legal. Acho que ela funciona bem com Daryl e Oceano. É bastante speed e tanque. Essa é a build que eu utilizaria para ela, um pouco tanque com speed alto, para ela realmente dar esses buffs no início da partida para correr menos risco de você tomar HK, tomar cleave, algo do tipo. E tem uma resistência muito boa nas ascensões dela, então eu gosto bastante disso. Eu sou um cara que sou adepto da resistência. E chegamos no Zhongnan. O Zhongnan é um spell, sim, completo. Ele é bem legal, mas ele não é muito utilizado hoje no PVP por causa dos kits que temos hoje em dia, que é a imunidade. A imunidade quebra ele totalmente, mas eu acho ele sim completinho. Ele tem silence, tem reset de skill, ele tem strip. Eu acho ele muito bom. Dá pra você usar ele com Andarilha ou Tirania. Eu gosto de usar a Andarilha para ele startar, mas a Tirania também é muito legal porque ele tem um multi-hit. Então eu vou equipar aqui um set de Tirania para vocês verem como que fica. Tá aí como eu utilizaria ele para o PVP exclusivamente. O set de Tirania com uma imunidade ali para proteger ele de ser controlado no início da partida. Mas ele é exclusivo para o conteúdo de PVP. É isso, pessoal. Terminamos aqui agora os épicos, né? Posteriormente a gente vai falar sobre os lendários. Creio que vai ser um vídeo mais longo, porque eu vou entrar mais em detalhes profundos dos spells, que são spells mais específicos. Mas agradeço aí pelos retornos, que tem sido bastante positivo. Obrigado pelos comentários, pelas orientações também, pelas sugestões, são sempre bem-vindas. Não sou nenhum profissional e nem dono da razão, tudo que eu falo aqui é o que eu aplico no meu jogo e talvez possa funcionar para o jogo de alguém. Eu não adentrei muito nas relíquias novas, porque são relíquias que eu ainda não tenho bastante conhecimento. Eu não investi ainda porque eu não tenho necessidade de tê-las. Mas tem muitas relíquias novas que entram em alguns spells ali, então eu posso falar delas posteriormente, mas eu não vou adentrar muito agora, porque eu acho que nem os iniciantes vão farmar essas relíquias. Então agradeço, muito obrigado, fique à vontade para comentar e deem suas sugestões, e nos vemos no próximo vídeo. Então um abração e fiquem com Deus, aquele abraço.